Quem foi o seu segundo beijo? Como se chama o segundo homem que pisou na lua? Como se chama o goleiro reserva do seu time? Quer ser o primeiro? Faça FESP. Vestibular FESP 2013. Inscrições abertas. Prova dia 2 de dezembro. Informe-se 0800 283 0336 ou acesse www.fespmg.edu.br. São 21 cursos. Um deles é o que você procura. Vestibular FESP 2013. Quer ser o primeiro? Faça FESP. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, a importância da comunicação nos locais de trabalho. Quando falar e escrever podem ajudar ou atrapalhar uma pessoa no emprego. Acompanhe a reportagem. Matilde é formada em jornalismo pela FESP e atualmente trabalha como chefe de departamento. A profissional de comunicação frisa a importância de se comunicar bem na hora de liderar a equipe. No trabalho, se você não tiver uma boa comunicação, você não consegue gerir todo o sucesso do seu trabalho. Né? No meu caso, que eu sou chefe de departamento, se eu não souber comunicar com os meus subordinados, eu não vou ter excelência no meu trabalho. Na escola, se eu não souber perguntar para o meu professor, e além dele também não souber me passar todas as informações, isso é comunicação. Então, tudo isso depende muito da gente, depende muito mais da gente de saber se comunicar, porque aí a resposta vem. Né? É muito mais tranquilo para que a gente possa fazer isso. Na hora das seleções para vagas de emprego, a comunicação ganha uma grande importância, se tornando um diferencial entre os concorrentes. Que há muitas vagas disponíveis que não estão sendo ocupadas. Por quê? Os candidatos não preenchem os requisitos. E um dos requisitos é o domínio da língua portuguesa. Uma empresa, ela quer, por exemplo, que o seu funcionário passe uma imagem positiva, de sucesso, de competência, que possa levar um cliente de outra cidade para almoçar, né, eventualmente, que converse com ele. E a maioria dos candidatos que pretendem essas vagas não conseguem fazer isso. Né? Falar mal o português compromete a visão de competência. Assim como um candidato precisa se apresentar vestido corretamente, ele também precisa falar corretamente. Alguns erros de português têm mais incidência, por isso é bom ter atenção redobrada. Os plurais mal pronunciados, por exemplo, nós foi, né, e também o para mim, para eu, o uso dos verbos. Por exemplo, às vezes a pessoa diz assim, e se eu manter isso? Né? Não é se eu manter, se eu mantiver. Né? Então, é o caso da concordância, para mim comer, para mim fazer. O vocabulário também muito limitado. Como as pessoas não têm um bom vocabulário, elas optam pelas gírias, pelos clichês. E tudo isso passa uma imagem de falta de competência. Né? Um engenheiro que escreve fachada, faz um projeto, escreve fachada, ele desmerece seu próprio trabalho. Para quem tem dificuldades para se comunicar, a leitura é uma ótima forma de se ampliar o repertório das palavras, dominar as armadilhas da linguagem e facilitar as relações pessoais. Eu acho que o hábito da leitura é o segredo de tudo. Você consegue, não é necessário que você procure grandes clássicos, que seria até recomendado, mas procure ler o que você gosta de ler. Não importa que tipo de leitura, você não precisa ter assim, um livro de cabeceira. Tenha o hábito de ler. Você expande o seu vocabulário, expande os seus horizontes, expande tudo isso. Lendo, você aprende a se comunicar. No próximo bloco, a comunicação no local de trabalho, já após o intervalo. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo?
A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas. A realização: Polícia Militar de Minas Gerais. Quem foi o seu segundo beijo? Como se chama o segundo homem que pisou na lua? Como se chama o goleiro reserva do seu time? Quer ser o primeiro? Faça FESP. Vestibular FESP 2013. Inscrições abertas. Prova dia 2 de dezembro. Informe-se 0800 283 0336 ou acesse www.fespmg.edu.br. São 21 cursos. Um deles é o que você procura. Vestibular FESP 2013. Quer ser o primeiro? Faça FESP. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. A comunicação nos locais de trabalho. Por que falar e escrever bem são importantes? Veja nesta reportagem dicas para melhorar a nossa comunicação. Um original não desoriginaliza? Um original não desoriginaliza. Um original não desoriginaliza? Um original não desoriginaliza. Um original não desoriginaliza. Um original não desoriginaliza. Um original não desoriginaliza? Um original não desoriginaliza. Um original não desoriginaliza. Sim. Um original não desoriginaliza. Pronto. Difícil, hein? Um original não desoriginaliza. Um original. A dificuldade de pronunciar palavras é muito comum. E para quem quer melhorar a capacidade de falar em público, os trava-línguas são uma boa opção de exercício. Não, tô tranquilo aqui, vai. Pera aí, vamos lá. O verbo tagarelar no futuro do pretérito. Eu tagarelaria. Tu tagarelarias. Ele Eu tagarelaria. Eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria, nós tagarelariamos, vós tagarelariez, eles tagarelariam. Nossa Senhora! Além disso, estudar e conhecer a língua portuguesa é fundamental para a boa comunicação. A FESP oferece gratuitamente o curso de português na ponta da língua. Estudantes de qualquer período podem participar e conhecer melhor os recursos da linguagem. O curso é na ponta da língua, ele é gratuito, mas é um curso sério, ele tem um programa definido. Não é um curso assim pesado, como na escola, não. Aqui os alunos conversam, falam, opinam, interpretam textos e aprendem também a gramática, né? Eles adquirem esses conhecimentos linguísticos, os mecanismos de uso das palavras, né? Aprendem a falar para um grupo, aprendem a redigir. E todos os alunos da FESP estão convidados, os funcionários, né? Todos podem vir fazer. A única despesa que o aluno tem é comprar o material, que também
não é caro, então ele é acessível a todo mundo. Para os universitários que fazem o curso, o projeto é importante e faz a diferença. Não é fácil, mas necessário. Saber mais sobre a língua nossa, igual a Heloísa fala, a língua pátria, e também ter mais conhecimento, tanto da minha área, para falar melhor. Pelo fato de você se comunicar bem, de fazer um bom relatório, e quando você faz um relatório bem feito, você passa a imagem de competência, né? A comunicação está presente em todos os momentos da nossa vida, das mais variadas formas. Por isso é importante a preocupação em desenvolver bem as técnicas para se comunicar melhor. Direito você tem que argumentar bastante, principalmente colocar no papel aquilo que você está falando. Então eu acho de suma importância. De pessoa dominar o português antes de aprender qualquer outra língua. Acredito que hoje o mercado ele exige muito dos profissionais uma boa dicção. Então é muito importante que nós dominamos muito bem o nosso português. E o curso aos sábados ele propõe isso, uma aprimoração maior à língua e o domínio também da gramática. A comunicação não está apenas nas palavras, mas também em gestos, postura e também na hora de se vestir. A roupa mostra muito a sua identidade. Então, cada pessoa tem uma personalidade. E a gente, pelo menos, a gente estuda isso no nosso curso. Que cada roupa traz uma aparência, um sentimento, alguma coisa que a pessoa está sentindo e o que ela gosta de ouvir, de fazer. A roupa demonstra muita coisa. A roupa é um jeito de se comunicar. Para quem quiser se aprofundar mais em técnicas de comunicação oral ou escrita, a FESP disponibiliza um enorme acervo de livros nesta área na Biblioteca Otto Lopes de Figueiredo, a Biblioteca da FESP. Lá é possível viajar nas infinitas possibilidades da linguagem e melhorar cada vez mais as relações pessoais. A bibliotecária dá algumas dicas na hora de buscar os livros. Essas normas a gente cataloga pelo anglo-americano. A grande importância delas é que, se você for estudar em qualquer universidade desses países, elas são as mesmas, né? Então, isso é muito importante no sentido de localização. Os assuntos nós seguimos pela CDU, que também é universal. Então tem uma regra, mas que se você se esforçar, muitas pessoas assustam vendo as localizações, têm dificuldade com números, mas se você se esforça, e como ele é em ordem crescente, não tem como não aprender. Você vai saber localizar nas estantes aqui na nossa biblioteca da FESP, como em qualquer outra biblioteca. E a importância é que nós seguimos os mesmos padrões também. Então é uma coisa que a gente tem a mais. Seguimos os mesmos padrões e fazemos de acordo com todas as bibliotecas. No próximo bloco, dicas importantes de comunicação com as relações públicas e professora do curso de Comunicação Social da FESP, Vanessa Cassoli. Já, já. FESP, mais que educação,
responsabilidade com o futuro. Quem foi o seu segundo beijo? Como se chama o segundo homem que pisou na lua? Como se chama o goleiro reserva do seu time? Quer ser o primeiro? Faça FESP. Vestibular FESP 2013. Inscrições abertas. Prova dia 2 de dezembro. Informe-se 0800 283 0336 ou acesse www.fespmg.edu.br. São 21 cursos. Um deles é o que você procura. Vestibular FESP 2013. Quer ser o primeiro? Faça FESP. De volta com o programa FESP em Ação e vamos falar um pouquinho mais sobre comunicação, a importância do ato de se comunicar. Para falar mais sobre o assunto, a Relações Públicas e também professora do curso de Comunicação Social da FESP, Vanessa Cassoli. É um prazer tê-la aqui conosco, viu, Vanessa? Obrigada, Larissa. Vanessa, por que o marketing pessoal é tão importante? De maneira resumida, o marketing pessoal é você se colocar de maneira mais atrativa para o seu cliente. Se o marketing de produto significa colocar esse produto à venda de uma maneira que atenda a necessidade de um consumidor ou de um cliente, nós, profissionais enquanto produto, nesse sentido figurado, devemos também entender o que é que esse público, que pode ser o nosso empregador, o nosso colega de trabalho, um cliente de prestação de serviço que nós fazemos, como fazer para atender a necessidade desse cliente. Vanessa, de que modo nós nos comunicamos? Nós podemos nos comunicar através de roupas, atos, gestos. É uma forma da pessoa nos entender conforme a roupa que estamos vestindo, por exemplo? Sim, com certeza. A comunicação não se restringe à comunicação oral, mas sim à comunicação global, à comunicação corporal. Portanto, a postura do corpo, ainda na questão da oralidade, o tom de voz, tudo isso comunica. E o figurino, vamos dizer assim, o modo como nos vestimos, ele expressa nossos valores, nossas crenças, nossa cultura. Então ele diz a respeito do que somos, mas também podemos nos adequar com a vestimenta àquilo que o ambiente exige. E com relação a gestos, a posturas retraídas, encurvadas, também é uma forma de mostrar quem somos. Sim, existe um livro clássico a esse respeito chamado O Corpo Fala. Então, vários estudos já concluíram a importância do gestual. Então, o gestual, ele demonstra a autoestima de uma pessoa, ele demonstra a sua autoconfiança, a sua segurança. Uma coisa que a gente comenta muito nas aulas sobre comunicação e principalmente sobre o marketing pessoal, o aperto de mão. O aperto de mão é um gesto que vai ali determinar, principalmente se for uma entrevista de trabalho, ele vai determinar a impressão que essa pessoa vai causar no seu interlocutor, que possivelmente vai ser um futuro empregador. Tem pessoas que falam que não confiam em pessoas que não olham nos olhos umas das outras, fulano me cumprimentou, nem me olhou nos olhos, não confio nela. Ele tem algo a ver? Sim, faz sentido, muito embora algumas pessoas não olhem nos olhos das outras por uma timidez muito grande. Sim. Mas uma vez que a pessoa tem consciência disso, e no ambiente de trabalho, numa relação profissional, olhar nos olhos da pessoa, dar a máxima atenção ao seu interlocutor é sinal de respeito e de atenção. O que devemos estar atentos no local de trabalho? O emprego, ele pede uma certa formalidade, porque é uma relação de trabalho, é uma relação profissional, onde existem hierarquias e tudo mais. Claro que, dependendo do setor de atuação, por exemplo, na área jurídica, no fórum, existe uma formalidade mais extrema. Numa agência de publicidade, numa loja jovem, essa formalidade diminui um pouco. Mas eu acho importante a gente dizer para as pessoas que informalidade não é sinônimo de desleixo. O que é desleixo?
Eu acho que desleixo é a pessoa exagerar no uso das gírias, no uso de um vocabulário que às vezes beira, né, a ser chulo, na vestimenta, que precisa também de uma demonstração de consideração com o cliente, com o colega. Tá? Então eu acho que a informalidade é permitida sim, até porque ela pode aproximar as pessoas e isso é importante para a integração. Mas as pessoas precisam se lembrar que algumas regras de convívio social, né, de educação, de gentileza, são importantes. São importantíssimos, né? Com relação às redes sociais, né? O que você me fala? Porque é uma novidade, né? E atualmente todos acessam Facebook, Twitter, né, e várias outras redes. O que você fala da postura de um profissional no seu local de trabalho? A rede social realmente é hoje uma constante, né? O Brasil é um dos países com o maior número de usuários no mundo. Eu sou usuária do Facebook e o que eu penso é que as pessoas devem prestar atenção para não se expor demais. Né, eu acredito e eu penso isso em relação a algumas postagens que a gente vê, porque ali postou, né, isso foi publicado, isso se tornou público para as pessoas que trabalham com ela, para outras pessoas que podem vir a ler aquilo. Então, eu acho que é muito legal, né? A rede social, Twitter e tudo mais, ela é um lugar onde a pessoa pode expressar suas opiniões, pode defender ideias, ela pode fazer contatos, mas ela também prestar atenção para não expor demais e talvez não criar uma imagem que não corresponde àquilo que ela deveria ser. Então, às vezes, profissionais que postam coisas que podem parecer um pouco invasivas em relação a outros, ou imaturos, né? Eu acho que as pessoas têm... O Facebook se tornou um amigo de muitas horas, as pessoas manifestam ali emoções que, para o contexto de trabalho, não caem bem. Não cai bem, né? Naquela ocasião, nem naquele local. Com relação à postura da empresa, você já ouviu falar de alguma empresa que advertiu ou até mesmo demitiu um funcionário por postagens indiscretas? Sim, eu não saberia citar um exemplo e também não convém. Né, pelo sigilo, mas existem situações desse tipo, de profissionais que postaram, que denegriram, por exemplo, a imagem do local de trabalho onde atuam, e obviamente isso se torna um motivo para uma demissão ou para uma advertência grave. Afinal, né, a imagem da empresa, né, ser denegrida pelo funcionário, né, não vem ao caso. Mas o que a gente entende é que a empresa precisa aprender a lidar com essa situação, que é muito nova. Que é muito nova, né? Essa postura até, né? Sim, eu acho que é importante e necessário que isso seja dialogado, né? Que exista até um consenso sobre como utilizar as redes, sobre essa conduta. Um código de ética da empresa. Um código de ética, exatamente. E radicalismo eu acho que também não é o caso, né? Acho que a rede social, ela é importante, né? A vida em sociedade hoje, né? É difícil, né, imaginar como seria sem isso, mas a empresa vai ter que tomar precauções sim, até mesmo em relação ao tempo que as pessoas destinam à rede social. Eu li recentemente uma reportagem que falava dos ladrões do tempo dentro da empresa, né? E entre eles está o uso da internet. Né, a pesquisa apontou que as pessoas gastam 4 horas por dia, né, divagando em redes sociais. Vanessa, a importância da oralidade, como podemos melhorar isso? A oralidade é essencial porque ela vai provocar nas pessoas uma reação positiva ou negativa. Eu gosto muito da fala de 2 autores que escreveram um livro, Comunicação Sem Medo. Né? Eles dizem que nós somos do tamanho da comunicação que conseguimos estabelecer com o mundo. Se a pessoa, então, ela fica muito recatada, né? Não consegue expressar, ela realmente vai ter dificuldade. A comunicação significa se expor. Bem, a oralidade, né, especificamente falando, consiste nessa habilidade de articular as frases, né, de modo
com uma cadência agradável de se ouvir, com raciocínio lógico, e isso é treino, né? Existem cursos voltados a isso, na escola, né, é importante que os educadores estimulem isso desde a infância, na faculdade a gente continua fazendo isso, existem pessoas que têm mais facilidade, outras menos, mas é algo a se praticar. Então, eu acho que resumidamente é isso, a oralidade é importante, na vida mesmo, em família, né, a capacidade de você conseguir argumentar melhor uma ideia te faz viver melhor com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos. E no trabalho é fundamental, porque você vai ser capaz de defender uma ideia, né, de mobilizar uma pessoa, né, de convencer o seu coordenador ou um subordinado. Só através das palavras e com muito respeito e sabendo aquilo que quer, né? Sim. Tá certo. Que dicas você daria ao profissional tímido, né? Aqueles que precisam trabalhar com o público, como que eles podem vencer essa timidez? Tem cursos para isso? Tem como ele ir exercitando diariamente para que ele melhore essa timidez e reverta esse quadro? Sim, existem, como já dissemos, cursos voltados à oralidade, à comunicação verbal, livros e dicas. Eu penso que as pessoas tímidas, né, primeiro elas precisam tomar consciência disso. Ela não precisa mudar a sua natureza. A gente sempre ouve algumas celebridades, né, muitos artistas, às vezes as pessoas públicas dizerem que são tímidas, mas que conseguem contornar esse sentimento com a técnica. Então, o conselho para as pessoas que se consideram muito tímidas, primeiro, tomar consciência disso e vencer essa barreira de se expor. E essa exposição pode começar de maneira mais restrita, no grupo familiar, né? Participar de reuniões de grupos como igreja, clube, quer dizer, dentro daquele ambiente que a pessoa convive, porque de algum modo ela convive. Então, fazer esse esforço para participar de uma reunião e falar no grupo de trabalho, né? E começar, né, a entender não ter medo de apresentar trabalhos na escola, né, com um grupo de amigos. Tentar mesmo, né, Vanessa? Porque se ficar parado nunca vai conseguir vencer essa barreira, não é mesmo? Não. Ela pode, alguns cursos usam até recursos de fazer filmagem, né, para a pessoa se ver, entender, e elas têm que entender que elas têm essa capacidade, né? Elas têm que ter essa autoestima, entender que todos nós temos o direito a falar, a nos expressar e que as pessoas vão ouvir, né? Que estão ali também para dar atenção aos tímidos. Claro. Para finalizar nossa entrevista, a importância de se aprender a língua portuguesa para nós. Isso é uma joia, que infelizmente né, tem sido, né, deixada em segundo plano. O próprio advento da internet, que tornou essa comunicação escrita por meio das redes sociais e dos comunicadores instantâneos, como o Messenger, isso até já é tema de estudo acadêmico, né? O jovem, ele já vem, né, digitando ali palavras ou construções que vão suprimindo, né? Então, até tudo bem que isso seja usado ali, mas a língua portuguesa ela vai ser avaliada, por exemplo, na apresentação do currículo, num teste em que o candidato vai fazer uma carta ou ele vai escrever uma redação. E a língua portuguesa, nossa língua mãe, então ela tem que ser tratada com respeito, porque ela vai demonstrar o grau de preparo que a pessoa teve. Então, é imprescindível que se leia mais, né, que se escreva mais com o devido cuidado. E, mais uma vez, a pessoa pode ser informal na escrita, mas nem por isso ela precisa agredir, né, a gramática, a concordância verbal. Então, ela pode sim ter uma escrita e uma fala, né, bacanas, mais atuais, mas respeitando aquilo que é a regra, né, que vai dar um entendimento perfeito da ideia. A partir daí, estamos falando o quê? De comunicação. Então, precisamos nos fazer entender a todos. Vanessa, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço ao FESP em Ação. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até o nosso próximo encontro.